Olá, tudo bem? Eu sou Wilson Silva, professor da Cúrio Centro Educacional. E na videoaula de hoje nós vamos falar sobre teontologia. Isto mesmo, um ramo muito importante dentro do campo da teologia sistemática. Aproveite esta aula. Para quem não sabe, a teontologia é um ramo importante dentro do estudo teológico. Essa palavra ela é a junção de três termos gregos. Theo, que significa Deus, onto, que significa ser, e logia, que significa estudo. Sendo assim, teontologia significa o estudo do ser de Deus. Nesse caso, nessa aula, nós vamos abordar de uma forma mais aprofundada aquilo que é a estrutura de Deus, sendo tratado a sua realidade e identidade. Por que estudar sobre Deus? Muitos fazem essa pergunta até como uma forma de criticar a postura daqueles que se prestam a estudar acerca da realidade de Deus. Mas eu respondo essa pergunta com uma outra pergunta. Por que não estudar sobre Deus? Para alguns, a questão de querer estudar sobre Deus é algo totalmente impróprio. Quem é o ser humano para querer estudar sobre Deus, entender Deus, compreender Deus? Nós somos seres tão incapazes para tentar estudar e entender um ser tão perfeito. Na realidade, nós não vamos realmente compreender plenamente acerca do divino, por causa da nossa incapacidade. Entretanto, existem sim algumas ferramentas que a nossa mente, proporcionada pelo próprio autor de todas as coisas, nos deu para que nós pudéssemos compreender acerca de alguns aspectos da realidade de Deus. Portanto, estudar sobre Deus é algo sim plausível. Um outro argumento que eles falam é que nós não devemos estudar sobre Deus porque o ser humano, na realidade, compreende as coisas de Deus não através do estudo, porque nós vamos aprender sobre Deus através de uma iluminação, de uma revelação, de algo sobrenatural. Na realidade, essa é uma ideia muito mística, que traz uma ideia de um Deus totalmente fora da realidade. Não, estudar sobre Deus é algo sim que deve ser feito, porque através do estudo de Deus nós vamos compreender de uma forma lógica, de uma forma plena, no sentido de possuir não somente uma ideia, mas também um argumento. Não podemos fundamentar ideias sem um argumento que seja coerente para confirmar aquela ideia. Mas vamos lá. Por que devemos estudar sobre Deus? Eu poderia aqui listar bastante pontos que destacam a importância de estudar sobre Deus, mas eu vou destacar apenas três que eu entendo importante para a nossa reflexão nesse momento. O conhecimento é algo que nós devemos buscar. Eu sou uma pessoa apaixonada pelo saber. Pesquiso, estudo diversas áreas, diversos campos de conhecimento. Eu entendo que cada conhecimento está relacionado com outro conhecimento que faz parte desse universo. Por isso, a gente entende que a busca do conhecimento, a busca do entendimento das coisas é extremamente necessário para o nosso desenvolvimento. Quando nós vamos buscar um conhecimento, nós temos que entender que aquele conhecimento é o efeito de uma causa. Existe algo superior ou que deu origem àquele efeito. Sendo assim,
quando nós vamos buscando a causa de uma causa de uma causa, nós vamos chegar na última causa de todas as coisas, aonde tudo se originou, a fonte de todo conhecimento. Então, estudar sobre Deus é estudar o conhecimento mais importante, o conhecimento mais sublime, o conhecimento mais puro, é estudar sobre a essência de todas as coisas. Quando nós estudamos acerca de Deus, entendendo que Ele é a causa última de todas as coisas, isso vai tornar muito mais fácil a compreensão de outros campos do conhecimento, porque todo conhecimento tem que estar interligado com a sua fonte, que é Deus. O sincretismo religioso é algo muito comum no nosso contexto. Por sincretismo religioso, nós podemos entender a mistura das religiões. No caso, aqui no Brasil, nós herdamos já dos portugueses que colonizaram o nosso país, nosso território aqui, a influência do catolicismo. Eles trouxeram isso. Por isso que o catolicismo ainda é muito amplo aqui no território nacional. Mas também teve a influência das religiões animistas, que faziam parte dos índios, da cultura indígena. Assim como também as religiões que vieram dos africanos. Então, diante dessa mistura de religiões, nós vivemos simplesmente um sincretismo religioso muito abrangente. Por isso, para que nós possamos entender melhor acerca de Deus, nós precisamos romper com aquelas ideias que foram já estabelecidas pela religião. A religião é uma construção humana, onde eles se pautam numa forma de interpretar Deus. Entretanto, quando nós estudamos através da teontologia, um estudo racional, um estudo pautado em fontes, em argumentos, nós vamos compreender acerca do divino, não fundamentado na religião, mas fundamentado na verdade. O pós-cristianismo é um movimento que dominou a Europa, já tem tido uma grande influência nos Estados Unidos e também nós estamos já sentindo alguns aspectos desse movimento pós-cristianismo. O que seria o pós-cristianismo? Nós precisamos aqui entender que quando eu falo de cristianismo, eu não estou falando de um movimento que surgiu ali dos discípulos de Jesus, ali daquela igreja primitiva, da essência ali do movimento dos seguidores de Cristo. Não, eu estou falando do cristianismo como um movimento que surgiu do período medieval, ali no Império Romano, aonde houve uma mistura da política com a religião para construir uma ideia aonde as pessoas se fundamentavam não nas doutrinas infalíveis das Escrituras, mas sim nos dogmas criados pela estrutura religiosa. Esse movimento do cristianismo é um movimento que cresceu muito, principalmente no período da Idade Média. Entretanto, como todo movimento tem a sua ascensão e a sua queda. E quando surge essa queda, ali do cristianismo, é natural que surja uma nova sociedade totalmente indiferente em relação à questão de Deus, do divino, das questões da vida pós-morte, do mundo espiritual. Essa realidade já aconteceu em muitos países da Europa, onde o ateísmo, o agnosticismo já tem crescido muito. Isso vem por um movimento chamado pós-cristianismo. Esse movimento também já está iniciando numa certa escala aqui no Brasil, porque as pessoas, em vez de fundamentar a sua verdade em uma realidade pautada pela razão, pela lógica, eles se pautam a sua crença numa religiosidade, depois se decepcionam e acabam se tornando totalmente indiferentes. Por isso, para que a gente não possa cair na armadilha do pós-cristianismo
e seguir sendo dominado por uma sociedade totalmente secularista, totalmente indiferente com a realidade do divino, o estudo acerca de Deus vai nos trazer estrutura, fundamentação e compreensão sólida acerca dessa verdade. Falando em ateísmo, é importante nós entendermos um pouco a história desse movimento. Na antiguidade, um ateu era uma pessoa que não acreditava nos deuses. Lembra que o próprio Sócrates foi acusado por não acreditar nos deuses gregos. Os próprios cristãos também, por acreditar na existência de um único Deus, o Deus único, Criador dos céus e da terra, também foram chamados de ateus, por não acreditar na pluralidade dos deuses. Por isso, nós vamos perceber que o ateísmo não tem uma só definição. Por quê? No período moderno, com o desenvolvimento da ciência e o rompimento com a religião, o movimento ateísta trouxe uma nova roupagem. Para as pessoas que se diziam ateu, eram pessoas que não acreditavam que tudo foi criado por um Deus, que esse Deus, ele estabeleceu todas as coisas do universo e é ele que tem controlado. Então esse ateísmo tem sido o ateísmo já moderno. Já nos nossos dias, nós estamos tendo aí a influência de uma diversidade de ateístas. Existem vários tipos de ateístas. Existem os ateístas fracos, que são aqueles que não têm argumentos. Simplesmente eles dizem que não encontraram uma razão para compreender a questão da existência de Deus. Não faz sentido para eles toda uma tradição que foi estabelecida e por isso eles preferem não acreditar em Deus. Já existem um outro tipo de ateísmo, que é o ateísmo forte, onde é um grupo que milita pela causa do ateísmo, querem convencer as pessoas de que Deus não existe, lutam para argumentar a favor dessa posição que eles estabeleceram. Sobre os seus argumentos, nós percebemos que foge de uma reflexão mais sólida. Na realidade, o ateísmo ele se pauta basicamente em 3 argumentos que não são tão sólidos assim se nós raciocinarmos um pouco. O primeiro argumento é a questão do problema do mal. Para os ateus, esse é o argumento principal. Segundo eles dizem assim, que se Deus existe, Deus é bom e ele é onipotente, isto é, ele pode fazer o que ele quiser. Porém, o mal se faz presente no mundo. Já que o mal se faz presente no mundo, então nesse caso não existe esse Deus onipotente, porque se existisse, ele acabaria com o mal. Eles confundem a questão da maldade com a natureza de Deus. Vamos entender que a natureza de Deus é uma natureza perfeita e essa natureza perfeita traz a luz a tudo aquilo que existe, a vida. E a questão do mal, na realidade, não é uma realidade, é a própria ausência da luz. Sendo assim, quando nós falamos que há maldade no mundo, a maldade não está na natureza de Deus ou na obra de Deus, mas sim no próprio homem que vive ausente da realidade, da luz. Já a questão da inconsistência das revelações é um outro, na verdade, argumento também falacioso dos ateus, com todo respeito a eles, mas tratando aqui de uma questão de raciocínio, eles se justificam dizendo que Deus não existe porque existe muita inconsistência nas religiões. Isso é verdade. Se a gente for analisar a diversas religiões, a gente vai perceber que é tudo uma bagunça. Cada um fala uma coisa, cada um pensa de uma forma. Mas essa inconsistência está nos homens, que não compreendem corretamente a natureza de Deus.
pelo fato deles não compreenderem corretamente a questão de Deus, isso não anula a realidade de Deus. Então, querer anular a realidade de Deus por causa da inconsistência humana também não é um argumento coerente. E o último argumento aqui, que é o argumento da descrença. Eles utilizam o mesmo silogismo, o mesmo raciocínio dedutivo, dizendo da seguinte forma, que se Deus existe, Ele quer que todos acreditem nele. Já que existem pessoas que não acreditam nele, que morrem sinceramente, sendo ateus sinceros, nesse caso, Deus não pode existir. Isso também acaba sendo algo muito frágil dentro de uma reflexão. Dizer que o fato das pessoas não acreditarem em Deus e viverem sem essa compreensão de Deus anula a realidade de Deus também não faz sentido. Sobre a questão da realidade de Deus, existem alguns que afirmam que não é possível confirmar a existência de Deus. Não há provas concretas, significativas que trazem essa certeza. Na verdade, essa posição é uma posição muito frágil, que tenta colocar aqui o argumento da dúvida. Se nós não podemos provar nem que Deus não existe e nem que Deus existe, então gera aí uma dúvida. Na realidade, nós não podemos ter certeza de nada. Isso não é coerente. Nós temos sim provas suficientes que qualquer pessoa que for honesta na sua concepção de raciocínio vai perceber que não temos como negar a existência de um ser superior, de uma força maior, de uma mente divina, de algo que estabeleceu e deu origem a tudo que existe no universo. O primeiro argumento é o argumento aqui da causa e efeito. Tudo que existe no universo, ele existe por causa de uma causa. Exatamente. Tudo que existe é um efeito de uma causa. Quando eu olho para um prédio, eu enxergo ali no prédio um efeito. Porém, eu posso entender que há uma causa. Aquele prédio não está estabelecido ali por nada ou por acaso. Não, pelo contrário. Houve um arquiteto, engenheiros, homens que estabeleceram ali tempos ali de trabalho para que aquele prédio pudesse ser estabelecido. Isso é lógico, isso é claro, ninguém tem dúvida disso. Agora, quando a gente olha para o universo, quando a gente olha para as estrelas, quando a gente olha a imensidão da Terra, a gente vai acreditar que tudo isso veio de uma explosão, ou que isso tudo já existia do nada, ou veio a surgir, também não faz sentido. É claro que tudo que existe, o universo, ele veio de uma causa. Então, o argumento da causa e efeito aponta para a realidade de um ser superior que deu origem a todas as coisas. O argumento teleológico. Esse argumento nos traz a ideia de que tudo precisa ter um propósito. Se nós estudarmos a anatomia do corpo, a gente vai perceber que todas as partes do nosso corpo, ele existe com um propósito, tem uma funcionalidade, uma finalidade. Por isso, nós temos que fazer uma reflexão e olharmos mais além e entendermos que em tudo aquilo que existe no universo, existe como um propósito, uma finalidade. Nesse caso, nós temos que entender que houve um arquiteto, alguém, uma mente que estabeleceu o propósito para todas as coisas. Então, quem seria essa mente, esse designer perfeito, esse arquiteto que construiu cada objeto, cada ser, cada substância, cada essência que existe no universo com um propósito? O terceiro argumento é a Bíblia. Isso mesmo. Muitos querem acreditar da Bíblia ou tirar dela os méritos que ela possui, dizendo que ela é um livro insignificante, cheio de erros, cheio de misticismo.
Na realidade, isso é uma ideia equivocada acerca desse livro. Claro que esse livro foi mal utilizado pela própria religião, que se apossou desse conteúdo e o interpretou de forma equivocada. Mas quando nós estudamos esse livro de uma forma racional, respeitando a interpretação correta, utilizando a ciência, a hermenêutica para analisar os textos, quando nós fazemos uma averiguação das informações que estão nesse livro, quando a gente estuda a origem desse livro, como que foi preservado esse conteúdo, as cópias, quando a gente estuda, a gente vai ver que nós estamos diante de um documento mais importante da humanidade. Não existe livro que traz tanta informação, tanta riqueza e tanta abordagem, tanto no campo da religião também, claro, porque trata a questão do sobrenatural, como também das questões sociais, das questões familiares, das questões psicológicas, das questões morais. É um livro que traz aqui diversas culturas. Então, quando nós analisamos esse livro, nós podemos encontrar nela credibilidade, porque ela fala de vários fatos que a própria história confirma, que a própria geografia reconhece. O próprio Jesus, que é o personagem principal desse livro, ele é reconhecido pela história. A história não tem como negar que existia um homem chamado Jesus de Nazaré. Portanto, esse livro não tem a preocupação de provar a existência de Deus, até porque aquilo que é real não precisa ser provado. Porém, quando nós estudamos esse livro, a gente vê claramente que ela traz toda a relação dos seus textos com a realidade do divino. Portanto, não tem como nós dizermos que esse livro está totalmente errado, que não está nada certo do que foi escrito nesse livro, porque todo esse livro traz uma relação da realidade de Deus com a humanidade. O quarto argumento acerca da realidade de Deus é a teologia. Quando nós falamos sobre teologia, muitos confundem com religião. Precisamos aqui separar que o estudo religioso é um estudo pautado na crença sem argumentos. É aquilo que é estabelecido por uma instituição e aceito pela comunidade que segue. Já a teologia, não. A teologia é um campo de conhecimento, um campo de pesquisa que se pauta nos métodos adequados para se chegar a uma verdade. Dentro da teologia, nós vamos estudar seriamente acerca daquilo que é real dentro do campo antropológico, como também daquilo que é metafísico. Sim, a teologia, ela já existe há séculos e tem contribuído com muito conhecimento que tem ajudado o desenvolvimento da sociedade. Agora, quando nós falamos que Deus não existe, como alguns aí pensam, nós vamos estar anulando todo esse conhecimento. É como se nós disséssemos assim, que a vida não existe. Poxa, mas a biologia estuda o quê? É como se a gente dissesse assim, a sociedade não existe. Então a sociologia estuda o quê? A realidade humana não existe. Então a história narra acerca do quê? Então negar a existência de Deus, como nós vamos pensar que Deus não existe, sendo que nós temos toda uma teologia que foi construída, fundamentada em pesquisas acerca dessa realidade? Então, nós temos aqui também um argumento que deixa muito mais claro, não somente a realidade do divino, assim como também a sua identidade. Quem é esse Deus? O quinto argumento é o argumento da religião. Como eu já disse, a religião é uma construção humana. São pessoas que tentam criar uma ideia de Deus. Porém, nós precisamos entender que o fenômeno religioso ele se faz presente em todos os
povos, em todas as épocas. A sociedade, ela sempre foi constituída com essa necessidade de ter uma relação com o divino. Nesse caso, a religião é uma prova de que o homem tem a ausência dentro de si de um ser superior. Quando eu olho muitos relatos dos ateus respeitando o seu posicionamento, porém eu vejo neles também uma religiosidade. Isto mesmo, muitos falam sim que agora conseguiram se libertar das amarras das religiões, dos dogmas estabelecidos e que agora eles estão livres para se sentirem bem. Na verdade, isso também é uma forma de religião, é uma forma de tentar se relacionar com algo para se sentir bem. Portanto, a própria religião que mostra que nós temos dentro de nós essa consciência de uma necessidade, de uma relação com algo superior, nos prova que existe um ser para o qual nós precisamos conhecer. Obrigado por nos acompanhar até aqui nessa videoaula. Foi para mim um prazer poder compartilhar desse conteúdo com vocês. Não esqueçam de deixar o seu like, se inscrever no nosso canal, ativar o sininho para não perder nenhum conteúdo. Até mais!